pessoal, nesse nosso vídeo aula vamos falar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Eu sou a Karine, Ana Beatriz, Juan Itaraci, Kaila e Laura Sofia. O modernismo brasileiro surgiu no fim da chamada República Velha, ou Primeira República, período da história do Brasil iniciado em 1889 e concluído em 1930. Durante grande parte dele, predominou o governo oligárquico, dominado principalmente por fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. A política do café com leite, portanto, garantia que representantes da elite agropecuária desses dois estados se revezassem no comando do Estado brasileiro. É preciso recordar que a maioria da população do país era rural e dominada por fazendeiros ou coronéis, que se perpetuavam no poder. O movimento tenentista de cunho militar mostrou sua insatisfação com o regime vigente por meio da Revolta do Forte de Copacabana em 1922 e da Revolta Paulista de 1924, além da Coluna Prestes, movimento que se estendeu de 1924 a 1927. Nesse contexto, o movimento modernista surgia para mostrar a insatisfação política e principalmente artística de vários artistas brasileiros. A arte tradicional representava o velho, o passado, e os modernistas valorizavam o novo, o futuro. Por isso, sentiram a necessidade de repensar a nacionalidade e foram em busca da verdadeira identidade brasileira. A importância do modernismo no Brasil. Foram anos de obras criticando o que acontecia nesse período da história, assim como a representação do cotidiano e a exaltação do nacionalismo, o que fez com que esse movimento cultural impactasse em diferentes esferas da sociedade, como na relação das pessoas à política tradicional. Outro grande legado do modernismo nos dias atuais é a liberdade na escrita, principalmente no quesito da liberdade de expressão, em que os intelectuais passaram a utilizar uma linguagem coloquial, simples, criar versos livres e valorizar os acontecimentos e fatos do cotidiano. A primeira fase do modernismo se caracterizou como: quais foram as características? Reconstrução da cultura brasileira, um resgate das raízes culturais brasileiras, a valorização do folclore e da arte, a revisão crítica do passado histórico, nacionalismo crítico, ironia, sarcasmo, uso de versos brancos e livres que não possuem medida, caráter anárquico e destruidor, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, gírias e valorização da linguagem coloquial, e entre outros. contexto literário. Essa foi a fase em que o modernismo no Brasil lançou mão de manifestos e revistas para mostrar a necessidade de romper com o passado. Nessa fase fica evidente a busca dos artistas pela renovação estética influenciada pelo contato com as vanguardas europeias, com o cubismo, o futurismo e o surrealismo. O principal compromisso dos primeiros modernistas era com a construção de uma literatura genuinamente brasileira. Uma literatura que falasse de seu povo, de seus costumes, por meio de linguagens livres de arcaísmo, na qual os temas do cotidiano, o nacionalismo, o humor e a ironia fossem privilegiados. O modernismo foi criado no período compreendido entre 1922 a 1930 e teve início com o marco da Segunda Arte Moderna em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e pretendia fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira. Os principais autores do modernismo são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. José Oswald de Souza de Andrade, apelidado como Oswald de Andrade, foi um poeta, escritor, advogado e ensaísta e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Direito no Largo de São Francisco em 1909. Foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, na cidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Ficou conhecido pelo seu temperamento irrelevante e combativo, sendo o mais inovador entre estes. Algumas dessas obras são o Manifesto da Poesia de Pau-Brasil, de 1924, o Manifesto Antropófago, de 1928, o Pau-Brasil, de 1926 e Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924. Outro autor é Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro.
É considerado como uma parte da geração de 1922 no modernismo do Brasil. Seu poema Os Sapos foi o abre-alas da Semana de Arte Moderna, juntamente com os escritores como João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Clarice Lispector e Joaquim Cardoso, e entre outros, representando o melhor da produção literária do estado de Pernambuco. O estilo de Bandeira é simplesmente direto, embora não compartilhe da dureza dos poemas e dos poetas como João Cabral de Melo Neto, também de Pernambuco. Algumas obras dele são A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto e Libertinagem. Mário Raul de Moraes de Andrade foi um poeta, contista, cronista, romantista, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no país. Ele praticamente criou a poesia brasileira moderna no Brasil. André foi uma figura central do movimento de vanguarda de São Paulo por 20 anos. Mário de Andrade já foi retratado como um personagem no cinema e na televisão, interpretado por Paulo Hesse no filme O Homem do Pau-Brasil, de 1982, e Pascoal da Conceição na minissérie Um Só Coração, de 2004, e GK, em 2006. Em 1993, quase 48 anos após sua morte, a Casa da Moeda do Brasil emitiu uma cédula de 500 mil cruzeiros em sua homenagem. E agora, algumas obras. Algumas dessas obras são Clã de Jabuti, Remate de Males e Losango Caqui. Então, agora nós vamos falar sobre um poema de Manuel Bandeira, O Bicho, de 1947. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O poema O Bicho, escrito pelo autor Manuel Bandeira, aponta uma crítica mordaz sobre a realidade social brasileira dos anos 40. No entanto, essa mesma realidade de desigualdade e miséria humana se repete até a presente data. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Somos do Colégio Estadual Ida Carneiro, do 3º ano Vespertina. Tchau!